Shalom, boa noite. Essa maravilhosa noite, quente, mas porém muito boa. Vamos começar nossa oração com agradecimento por podermos estar aqui hoje com a Bíblia em nossas mãos, que muitos povos não podem ter, mas nós podemos. Então vamos começar. Faça a sua oração, aqui eu faço a minha. Amém. Assim seja, assim é. Eu vou recapitular aqui para a gente poder começar. Em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras, só deixa eu colocar aqui para eu acompanhar. Aí pronto. Deixar legal aqui. Eu vou para a explicação desse versículo 1:1. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras narra de maneira clara, assertiva e tranquila o momento da criação. Frase que pode ser transliterada da seguinte forma: Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Durante toda a história da humanidade, profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo essa verdade incontestável. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo, e sua palavra, Cristo, sempre existiram. O substantivo hebraico Elohim está no plural, porém o verbo permanece no singular. Uso gramatical comum nas frases do Antigo Testamento, quando se faz referência à majestade soberana do Senhor, como o único e verdadeiro Deus. Nesse sentido, o plural denota intensificação e não exatamente número, sendo chamado de plural de potencialidade. No Antigo Testamento, o verbo bara, acima, tem uso restrito à criação divina, jamais a qualquer projeto, trabalho ou construção humana. Mesmo considerando os grandes avanços científicos atuais e as melhores análises exegéticas e teológicas, não é possível precisar a idade do universo nem quanto tempo levou o ato da criação. É provável que milhões de anos tenham passado entre os versículos 1 e 2, porquanto Deus é o Senhor do tempo, espaço, matéria e toda energia, e não se deixa circunscrever por nenhuma dessas dimensões. Por isso, ele é Jeová ou Lavé, o Senhor, Yavé, o Senhor. Constante, absoluto e verdadeiramente criativo. Recapitulamos, agora vamos continuar da parte de onde paramos. Gênesis 2:2. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o seu trabalho que havia realizado. Explicação. A expressão hebraica original sabat, cuja tradução literal em 2.3 é cessou, raiz de sabat, comunica o repouso, após um período de realização, mas não significa qualquer inatividade divina, nem que Deus eventualmente pudesse ter se cansado. Afinal, Deus, além de criar, nutre toda a sua criação. É possível comparar essa expressão de descanso com o simbolismo de Jesus, assentando-se depois de haver consumado a redenção, a fim de dispensar benefícios em profusão aos seus. Por isso, Jesus baseou o seu construtivo uso do sábado
nesta maneira de entender o repouso divino. O sábado de Deus não é apenas um dia santificado no calendário humano, mas um estado de paz, tranquilidade e absoluta felicidade na presença interna de Yahweh, Deus, o Criador e nosso Senhor. É importante destacar que no capítulo 1, o ser humano aparece como grande finalidade e coroa da criação, mas no capítulo 2, o homem é focalizado, dando início à história da humanidade. Amém. Dani Moura, boa noite. Então, aqui continuando. 3. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Portanto, nele descansou depois de toda a sua obra, que empreendera na criação. A origem da humanidade. 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahweh Deus criou o céu e a terra. Explicação. A palavra história ocorre no início de seis das 10 principais seções de Gênesis. Uma expressão hebraica correspondente aparece outras 4 vezes durante todo o livro com o mesmo significado e propósito. As expressões Senhor, Yahweh Deus, Senhor Deus e semelhantes são todas as traduções equivalentes do tetragrama sagrado e impronunciável para os judeus, referente ao nome de Deus, YHWH. Yahweh ou Yahvé, descrito na aliança, a fim de enfatizar o papel do Redentor e Senhor de Israel, segundo o pacto de Deus com seu povo, os crentes ou todos os que creem no Senhor. Juntamente com o termo genérico Deus, em hebraico Elohim, ocorre milhares de vezes em todo o Antigo Testamento, e diversas vezes são colocados lado a lado para reforçar a ideia do Deus único e criador, Yahweh. Continuando. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva sobre dos campos. Tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por modelou era aplicado em geral à descrição do trabalho de um oleiro, que desenhava, moldava e dá forma aos vasos e obras de arte. Em hebraico, a palavra terra, Adamá, é muito semelhante à expressão homem, no sentido de ser humano. Adam, ou formado da terra. Expressões construtoras como fazer, formar e criar são usadas em auxílio à descrição da criação do ser humano e dos animais por Deus, a partir de uma mesma substância simples, mistura de pó de terra com água. O ser humano e os animais receberam o sopro divino da vida e, portanto, têm as mesmas características físico-biológicas. A diferença fundamental reside ao fato do ser humano ter sido agraciado com a imago Dei, criado à imagem de Deus, abençoado com a capacidade de se relacionar com o Criador, na qualidade de filho e servo, quando verdadeiramente crê em Deus, e nomeado como mordomo e gerente de toda a criação de Deus. Continuando. 8. Ora, Yahweh Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. 4. Explicação. O autor de Gênesis escreve como se estivesse em um local tão central
e geograficamente importante que simplesmente nos informa que a região do Éden fica a leste de onde estava. Descobertas arqueológicas nos indicam que o Jardim do Éden ficava na confluência dos caudalosos rios Tigre e Eufrates na época, o que corresponde à região onde hoje se situa o Iraque. A expressão Éden significa na linguagem mesopotâmica Edim, planície ou terreno fértil. Já em hebraico, Éden tem o sentido de bem-aventurança ou grande prazer, ou jardim ou parque, em grego paradeisos, como Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, constituía somente uma parte do Éden. Continuando. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Explicação. A intenção de Deus sempre foi proporcionar vida plena e eterna aos seus filhos. Por isso, a árvore da vida era franqueada ao consumo de Adão e sua mulher. O conhecimento do bem e do mal não era necessário ao ser humano, mas caso essa fosse sua escolha, como foi, ele não poderia viver de forma abundante e eterna com os conflitos provenientes de um conhecimento moral e discernimento ético que alimentam a vontade de independência de Deus Pai, o Criador. Continuando. 10. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre todo o território de Avilá, onde existe ouro. Explicação. A cidade de Avilá era banhada pelo rio Pisson. Ele, em hebraico antigo, significa fonte a jorrar, e ficava nas vizinhanças do Jardim do Éden. Sua localização exata, entretanto, se perdeu na história. Em 25:8 é mencionada uma cidade com o mesmo nome, mas pertence a Israel. Continuando, 12. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxê, é chamado de On. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Explicação. O substantivo hebraico Gion tem o sentido de jorrar, mas hoje a localização correta desse rio é desconhecida. Era sabido que Pisson e Gion, já na época de Moisés, eram riachos localizados mais a oriente, na Baixa Mesopotâmia, nas proximidades do Golfo Pérsico. Assur era a capital da Assíria. Nomes correlatos. Os rios Tigre e Eufrates são bem conhecidos até hoje e fluem do Oriente para o Ocidente. O Eufrates é muitas vezes citado apenas como o rio, e devido ao seu porte e influência fluvial e histórica. Continuando. 15. Assim Yahweh Deus, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás.
Explicação: Deus criou o ser humano como alma livre, um ser natural e sobrenatural, composto de elementos químicos, água e terra com animais. Versículo 19. É feito à imagem de Deus. A expressão hebraica "nefesh", que pode ser traduzida por pessoa, o eu, vida e alma, indica um ser completo, ainda que essa unidade possa ser didaticamente analisada em seus elementos constitutivos: corpo, alma e espírito. Deus utiliza-se do cuidado paternal em seu relacionamento com a humanidade. Provê todos os elementos para o saudável, prazeroso desenvolvimento físico, intelectual e emocional do homem. Embora Gênesis tenha sido escrito em hebraico bíblico antigo, língua inicialmente oral, surgida em Canaã há cerca de 2000 a.C., é certo que Deus usou uma outra linguagem para se comunicar com os habitantes do Éden, língua cujo uso e as sucessivas modificações muito influenciou as primeiras palavras do antigo povo da Mesopotâmia, há mais de 10.000 anos antes de Cristo. Para o despertamento espiritual do ser humano, foi estabelecido um mandamento divino com 2 gumes afiados: comerás livremente e não comerás. Somente o ser humano tem a capacidade de escolher entre sim e não. Todas as demais criaturas não obedientes aos instintos com os quais foram criados e vivem tranquilamente sujeitos à vontade divina e à natureza que o cerca. O homem é chamado a tomar decisões, e ao permitir ou rejeitar, racional e emocionalmente, as pressões exercidas sobre ele, demonstra que é de fato livre. Deus supriu Adão, o ser humano, com uma espécie de bússola interna, sempre apontando para o Senhor Yahweh, muito melhor do que um plano de ação ou princípio moral. A resposta de Adão e de toda a humanidade deveria ser motivada pelo amor e lealdade de filho, não pelo orgulho, desobediência, egoísmo ou senso de independência. O elemento de custo na restrição divina, o não de Deus a Adão, é porque o desenvolvimento humano, a plena estatura desejada pelo Criador, o requer. Desculpa. Embora negado, a gente vai beber uma aguinha aqui. É. Embora negado pelo adversário ou inimigo da humanidade, a serpente, a desobediência a Deus sempre resultará em morte. Versículo 18. Então declarou Yahweh o Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Explicação: A passagem bíblica é o único depoimento claro sobre a criação da mulher, em hebraico, Ishá, no sentido de fêmea humana, encontrada na literatura de todo o Oriente Médio até nossos dias. Continuando. 19. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse, precisamente, seria o seu nome. Explicação: A expressão hebraica "ish" significa homem, referindo-se especificamente ao macho da espécie humana. Entretanto, em muitos casos, Adam, ser humano, tem uso intercambiável a "ish", gênero masculino. O Novo Testamento extrai
significativa parte do seu ensino sobre a diferença dos sexos humanos deste parágrafo. Versículo 18 e 25. O ato de dar nomes aos animais e a tudo quanto estivesse ao seu alcance dos olhos e do conhecimento de Adão retrata a soberania outorgada por Deus ao ser humano sobre a terra e o revela como ser social criado para desenvolver e viver em comunhão, não para exercer tirania, mas sim compartilhar o amor divino, o amor dividindo com o seu próximo parte do seu próprio corpo. Assim, a mulher é apresentada integralmente como sua companhia, e sua réplica. Nada ainda é dito sobre ela como gestante e mãe. A mulher, primeiramente, é avaliada pelo que ela mesma é. Eva foi criada a partir da mesma substância essencial de Adão, sendo, entretanto, um ser completamente novo. A união matrimonial de ambos deve ser um laço exclusivo, permanente e selado pelo Senhor. Observe-se o deixar antes de unir-se. Aqui você tem continuação. Porquanto o próprio Deus, como pai da noiva, leva a esposa ao marido, a mulher ao seu homem. As analogias de Adão com o Messias, Jesus Cristo, são várias e profundas. Todos os crentes que fazem a igreja o corpo vivo de Cristo estão para Cristo, assim como Eva estava para Adão. Ninguém poderá se tornar carne da mesma carne com Cristo se não deixar a antiga custódia e moradia, o velho mundo, para unir-se em um só espírito ao Senhor. Aqui continuando. 20. E desse modo o homem nomeou a todos os animais os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com quem ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher, e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. 25. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Passando por 3. A queda do ser humano. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Explicação. É de fundamental importância que o crente em Deus e leitor da Bíblia não se sinta constrangido sobre hipótese alguma a cair na tentação de ponderar que os fatos e acontecimentos narrados em Gênesis ou nos demais textos bíblicos sejam mitológicos, romantizados ou meramente ilustrativos. Evidentemente que o texto bíblico é repleto de metáforas e outras figuras de linguagem,
mas isso não afeta a realidade dos fatos quando apresentados como tal. A historicidade da criação, bem como a queda da humanidade, é tão real que as Sagradas Escrituras se limitam a narrar os fatos do ponto de vista do observador, de forma clara, direta e simples, com tranquilidade e segurança que só a verdade possibilita. A Bíblia não é um tratado científico e, portanto, não se preocupa em apresentar provas e detalhes quanto às suas afirmações categóricas. O próprio Novo Testamento toma como certo e ponto de partida a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, em particular, e de todo o Antigo Testamento. No geral, considerando o primeiro Adão tão literalmente como o último, cuja genealogia é apresentada em termos que vão até Jesus Cristo. Adão foi um homem muito semelhante a nós, e seu pecado foi uma funesta desobediência, tão factual como a cruz de madeira, sobre a qual Cristo se ofereceu em sacrifício vicário pela humanidade, e a própria ressurreição. O grande enganador, mentiroso e acusador usou a serpente, uma das boas criaturas de Deus. Animal esperto e perspicaz, envolvendo-o em sua astúcia mortal. Nem Deus, nem o ser humano são autores do pecado, posto que este, a oposição contra Deus e sua vontade, faz parte da essência do maligno. É possível observar a explicação de uma estratégia objetivando a desmoralização do ser humano e, por conseguinte, do próprio Criador. O maligno tomou o cuidado de instilar seu veneno em doses assimiláveis, progressivas e fatais, mediante uma meia-verdade, que quase sempre é uma mentira inteira. Promove uma rebelião pacífica, como um meio inofensivo de preservar as mais íntimas ambições do ser humano. Por esse e outros motivos, Satã, em hebraico, ou Diabolos, em grego, será posteriormente chamada de a antiga serpente, em Apocalipse. As mais terríveis tentações são aquelas que mexem com o nosso sistema de crenças, especialmente quando se referem a crer em Deus e em sua palavra. É possível identificar alguns passos básicos que normalmente conduzem à incredulidade e à ruína. O inimigo procura atrair suas vítimas pela curiosidade. Em seguida, inocula a dúvida. Satanás, ao levar a mulher à dúvida da exatidão da palavra de Deus, introduziu o mal e o pecado na terra. Eva é alvejada com 3 poderosos dardos. Dúvida sobre a bondade divina. Quando começamos a achar que Deus não pode ser toda bondade e misericórdia, estamos bem próximo do abismo. Questionamentos sobre a justiça divina. Quando cremos na sofisma de que Deus é tão bom que não mandaria ninguém para o inferno. Desafio à santidade divina. Quando imaginamos que somos como deuses e podemos fazer nossas próprias leis. Continuando. Onde eu estava? Aqui. 2. Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Explicação: a mulher demonstra insegurança em relação à clara e precisa ordem de Deus e, ao enunciá-la, o faz com perigosos acréscimos e alterações importantes quanto ao conteúdo do mandamento.
e revela que o peçonhento árduo do inimigo já estava fazendo efeito. Nessa passagem, o maligno procura afastar o ser humano da comunhão com Deus, seu Criador e o Senhor. Em Jó 1 e 2, ele mesmo, em seu papel de acusador incansável, tentou afastar Deus do homem. O atrevimento do enganador o motiva a desferir uma estocada ainda mais danosa contra a incauta e agora confusa Eva: negar claramente um decreto de Deus. 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Explicação: o golpe fatal do inimigo vem na forma de severa acusação contra Deus e seus santos e amáveis projetos de vida e progresso eterno pela humanidade. Satanás lança sérias dúvidas sobre a honestidade e propósito de Deus para com o homem e a mulher e desestabiliza Eva totalmente. Em Jó, vemos o adversário acusando um homem justo da mesma maneira. Satanás não é criativo. Frequentemente usa os mesmos planos árduos e estratagemas a fim de tentar alcançar seus planos. Seu orgulho, todavia, é tão grande que ele não enxerga a derrota. O arrogante, egoísta e narcisista é também cego e surdo. As promessas do diabo são sempre cumpridas, em parte e na medida do seu ódio contra Deus e toda a humanidade. Por isso, seu sofisma, meia-verdade, é: vossos olhos se abrirão. Realmente, a mulher que estava ao lado do seu marido Adão tivera seus olhos abertos, mas para a vergonha, o mal, um fim muito diferente do que imaginava Eva a princípio. Assim, essa terra passou a ser o mundo dos de olhos abertos, dos espertos. Contudo, o Senhor nos garante que nova ordem virá, na qual a terra será propriedade e reino eterno dos humildes, em Mateus. A Bíblia King James, de 1611, apresenta esse versículo assim: For God doth know that in the day ye at thereof the you yes shall be opened, and ye shall be as gold, que no good and you. A expressão hebraica Elohim é um plural de plenitude vislumbrada durante todo o Antigo Testamento, como revelação da triunidade divina, e nos posteriores nós e faremos nas passagens do Novo Testamento. Contudo, esse plural pode ser interpretado como singular ao referir-se em língua portuguesa à suprema divindade do único verdadeiro Deus, ou como incluindo a presença dos anjos, também chamado genericamente de deuses ou filhos de Deus. Cinco. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia.
e ele igualmente comeu. Explicação: a tática diabólica é sempre envolver suas vítimas cada vez mais à medida que estão cedendo às suas seduções. Aqui todos os sentidos de Eva foram cativados pelo enganador. O fruto proibido parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Todos esses ingredientes sedutores cobertos pela ambição satânica de ser como Deus. Continuando, 7. Então os olhos dos dois se abriram, e percebendo que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir-se. Explicação: a promessa da serpente cumpriu-se, em parte e de acordo com seus planos. Sempre criminosos contra Deus e a humanidade. Uma decepção terrível aos sonhos de prazer, iluminação e poder. O ser humano abriu os olhos, e quando contemplou o mundo, o contaminou projetando o mal que agora fazia parte da sua existência sobre a terra inocente. Por isso, envergonhado, passou a fugir de Deus e de tudo que é de fato verdadeiro e benéfico. As folhas de figueira representam o primeiro e patético esforço humano para camuflar o principal fruto do pecado, a vergonha. Deus, contudo, foi sensível à necessidade e iniciativas humanas e proveu agasalhos mais úteis e duráveis, pois os próximos dias da humanidade seriam muito difíceis. E só Deus é capaz de remir corretamente toda a culpa e pecado. O próprio casal não sentia mais a vontade juntos e nus, provando por antecipação o sabor amargo das relações humanas, sempre impregnadas de elementos que cobrem a transparência, mascarando as reais emoções e personalidades. Portanto, não há caminho de retorno, como pensam alguns humanistas, naturalistas e nudistas. O caminho de Deus é sempre para diante, pois quando o corpo for redimido e o amor plenamente aperfeiçoado, não retornaremos ao Éden, mas sim seremos revestidos de glória. Continuando, 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a mulher ouviram o som da movimentação de arruadeus que estavam passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Explicação 6. O vocabulário hebraico original aqui traduzido por som aparece muitas vezes como voz ou passos. Assim, com a expressão "a presença do Senhor", pode ser traduzida literalmente como "a face do Senhor" em Apocalipse. Continuando. 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indignado. Onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me destes por auxiliadora, e ela me deu do fruto da árvore que eu comi. E eu comi. Explicação: parece ter sido Adão quem inventou a conhecida evasiva. Quem? Eu? Não. Foi fulano, beltrano ou cicrano. Soais. Desde o Éden, o homem tem grande dificuldade em aceitar sua culpa e fugindo de si e das responsabilidades pessoais.
procura amenizar sua consciência condenatória, culpando outras pessoas e o mundo. Adão tenta se isentar da responsabilidade pessoal sobre a quebra da obediência divina a Deus, culpando Eva, a serpente e o próprio Senhor, deixando a entender que se Deus não houvesse criado a mulher, especialmente como sua cooperadora, esse desastre não teria ocorrido. A mulher, por sua vez, age por similaridade e culpa a serpente. Deus não faz qualquer pergunta, ainda que retórica, à serpente. Ele sabe que é inútil. O inimigo apenas faz cumprir a sua essência e especialidade, ser maligno, odioso e enganador até o fim. Continuação 13. Estamos quase finalizando. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que isso que fizestes? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Yahweh Deus determinou à serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais mais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Explicação. É importante notar que a quebra do mandamento explícito do Senhor teve sua prevista decorrência e necessária punição aplicada às vidas do homem e da mulher. Contudo, apenas a serpente e a terra foram amaldiçoadas. A serpente passaria a se alimentar do pó, o símbolo da própria morte e destruição. A maldição atribuída à terra foi por causa do pecado de Adão e por ser o lar e o domínio da humanidade. 15. Continuação. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. 9. Explicação. O Novo Testamento nos autoriza a observar aqui a ocorrência do Protevangelium, o primeiro vislumbre do Evangelho, enquanto boas novas de Deus à humanidade. A perspectiva de luta, sofrimento e triunfo é clara e concreta. O trocadilho no original hebraico, bem armado e rico em significado, contrasta os termos cabeça e calcanhar com feiras e picaras, conforme defende o Lexicon Invertis Testamentis Libros e outros lexos importantes sobre o Antigo Testamento. Estas sutilezas verbais são características de alguns oráculos do destino. Contudo, é somente no Novo Testamento que o vulto de Satanás é desmascarado por detrás da serpente e revelado o maravilhoso e amplo significado da transferência de Adão para a mulher e sua descendência. A semente da mulher, como a de Adão, é tanto coletiva como individual, pois o termo semente, no original hebraico, refere-se também a um indivíduo, na luta decisiva desde que Jesus Cristo, como derradeiro Adão, sintetizou em sua esposa a perfeita combinação da divindade e da humanidade. Cristo é o homem perfeito, Senhor e modelo de todos aqueles que foram agraciados com o dom de crer em seu nome e por ele viver eternamente. Continuação. 16. Para a mulher, deixa eu beber uma água. Para a mulher, sentenciou o Senhor:
multiplicarei grandiosamente teu sofrimento. Na gravidez, em meia agonia, dará à luz filhos, e seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Vou ler de novo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Explicação: dor, aflição, cansaço, humilhação, servidão são alguns dos sentimentos que passaram a fazer parte da vida humana na Terra. Deus castigou a mulher e o homem nas atribuições que lhes eram mais particulares. A raça humana iniciara uma peregrinação rumo à plena salvação e à vida eterna, como um sinal visível e histórico da graça de Deus, mesmo em um meio à condição de condenados e pecadores. Os plenos sentimentos de amor, carinho e companheirismo foram comprometidos por novas motivações, desejos e anseios. A mulher tenderia a reprimir seus sentimentos e a controlar o homem, porém seria subjugada por seu marido e todos os seus sonhos e vontades seriam satisfeitos por ele. Ainda que, mesmo nos casamentos pagãos, o padrão moral possa elevar-se muito acima disso. O impulso do pecado é sempre nessa direção, o que provoca, invariavelmente, muita discórdia, frustração e sofrimento. Um eco da frase em 4:7 evoca de forma mais contundente esse princípio. O Novo Testamento, entretanto, demonstra que a transformação que se processa no coração do verdadeiro cristão, mediante o poder do Espírito Santo, pode, mediante a fé, abrir os olhos espirituais para as novas realidades do reino e promover comportamentos mais próprios de homens e mulheres de Deus. Versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutastes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Explicação: espinhos e ervas daninhas, ou cardos e abrolhos, como nas versões mais antigas em português, são expressões que denotam as condições da raça humana após o juízo de Deus no Éden. A terra passou a ser uma ameaça ao ser humano, pois o homem, em sua própria desordem interior, o contínuo conflito entre o bem e o mal, que escolheu saber, jamais viria a dominar plenamente a terra. Os milagres realizados por Jesus, o Messias, o homem perfeito, sobre a natureza, proporcionaram certo vislumbre do controle que os seres humanos poderiam exercer caso não houvessem desobedecido a Deus no Éden. 20. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria mãe de toda a humanidade. Explicação: a linguagem primitiva não era o hebraico. Os primeiros seres humanos viviam na Mesopotâmia e adjacências, região onde se ergueu mais tarde a Torre de Babel, onde nasceu Abrão, onde Isaac tomou uma esposa e Jacó morou por 20 anos antes de se estabelecer na Palestina. Tábuas de barro descobertas recentemente no sítio arqueológico de Tel Mar, de antiga cidade de Ebla,
no norte da Síria, escritos em sumério e hebraíta, revelam a vitalidade cultural e política de uma civilização pré-patriarcal há cerca de 1500 anos antes de Cristo. As cartas da Tábuas de Mari, escritas em acádico e datadas do período patriarcal, nos informam sobre os nomes dos patriarcas Abrão, Jacó e Jó. Eram típicos da época, em que havia grandes liberdade para se viajar entre as várias partes do mundo. Amorreu em que viviam os patriarcas e seus povos. Portanto, à medida que a ideia e as informações são comunicadas de uma para as outras línguas, os nomes vão se ajustando a fim de manterem a significação original, o que é mais importante. Depois da sentença de morte, o nome Eva significa vida, como sentido de humanidade vivente. É muito auspicioso a conexão dessa palavra com o próprio papel de Eva como mãe. Sugere que Adão ouvira com fé a promessa do versículo 15. Continuação, 21. Tá quase acabando, gente. Falta pouco. Aí a gente vai parar no 4 e continuar amanhã. 21. Fez Yahvé a Deus túnicas de pele, e com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. Explicação. A correção e a disciplina de Deus para com seus filhos, conquanto possa ser mais severa e dolorosa, não é jamais aplicada com ódio, um grande exemplo, especialmente aos pais e educadores, porquanto tem como alvo o resgate, não a destruição dos seus. Deus sabe que Adão e Eva não têm ideia do que haverão de enfrentar na terra. Agora inóspita e indomável. Cintas de folhas de figueira não serão suficientes nem confortáveis. Deus demonstra seu cuidado paternal ao providenciar o suprimento imediato necessário. Ou Senhor, estar atento ao que precisamos agora e no futuro. Essas vestimentas de pele são precursoras de muitas medidas em prol do bem-estar moral e físico que o pecado humano torna necessárias. A ação social, agora delegada às mãos humanas, não poderia ter início mais antigo, nem mais elevado, pelas mãos do próprio Deus. Ver nessa passagem, pela morte dos animais, um prenúncio da expiação é forçar o significado. Continuação, 22. Então declarou Yahvé: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão, e tome o fruto da árvore da vida, e comendo-o, possa viver para sempre. Sempre. Explicação. O ser humano repudiou a perfeita comunhão com o Criador e a vida eterna. A meia-verdade predita por Satanás cumpriu-se de modo perverso. O pecado, que sempre resulta em morte, priva o pecador da bênção de Deus, a vida eterna em toda a sua plenitude e glória, e aquela ilusão pregada pelo inimigo, pela qual a humanidade incrédula escolhera viver, a conduzir de volta ao pó e ao afastamento de Deus. 23. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Última explicação. É fascinante como nos grandes achados arqueológicos ocorridos, especialmente nas últimas décadas, observa-se uma profusão de estátuas de touros ou leões alados com cabeças humanas, símbolos
inquestionáveis de autoridade e poder, colocadas como guardiões dos palácios e templos da antiga Mesopotâmia. Os querubins, ou querubim em hebraico, são anjos do Senhor, categorizados em poder logo abaixo dos serafins. A função base do querubim era proteger, guardar e sustentar o trono de Deus e a área considerada sagradas pelo Senhor. Nas visões de Ezequiel, são os multiformes e temíveis sustentáculos do trono do Senhor. São guardiões simbólicos dos santos, sendo suas formas bordadas no véu, conjunto de pesadas cortinas de linho puro, que impedia o acesso público ao recinto, e esculpidas sobre a tampa propiciatória da arca. Por ocasião da morte vicária de Jesus Messias Cristo, este véu rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, e o caminho para Deus foi aberto. No Apocalipse, aparecem como seres viventes, e somente mediante a redenção divina é que o ser humano volta a ter acesso à árvore da vida. Então aqui encerramos em Gênesis 4 o primeiro homicídio. A gente continua amanhã. Vamos agradecer por esse tempo com a Bíblia, com o Espírito Santo, com Deus. Vamos orar. Você aí faça a sua oração, eu faço aqui a minha. E agradecer. Gratidão por tudo. Assim seja, assim é. Amém. Boa noite a todos e muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos encerrar.